Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 8 de outubro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é já o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais em nosso favor, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa aproximação contigo, Senhor. A todos vós agradecemos e pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em teu nome para estudarmos as verdades provindas de ti e que estejamos em sintonia contigo, Senhor, com os teus emissários, para apreendermos da melhor forma tudo que nos será trazido na noite de hoje. E por isso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, Outubro Rosa, mês de conscientização, de alerta, de cuidado da mulher, principalmente em relação ao câncer de mama, mas também, agora mais recentemente, incluiu-se a questão do câncer de colo de útero nessa campanha do Outubro Rosa. E, por conta disso,
um tema muito importante. Nós não podemos olvidar, ignorar, porque é relacionado à saúde da mulher, a mulher que tem um papel não somente importante, mas imprescindível. Sem a mulher, nenhum de nós reencarnamos. Mesmo Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo sem a participação de um homem, mas com a participação direta de sua mãe, Maria, nossa Mãe Santíssima. Então, não podíamos olvidar, ignorar esse assunto, esse tema. E como foi incluído recentemente o câncer de colo de útero, nós vamos falar então, como cristãos, como espíritas, sobre aborto. Tema polêmico, mas que também está em voga, principalmente nos tempos em que estamos vivendo e que tem gerado discussões políticas, religiosas, sobre se deve-se ou não alterar a legislação para passar a ser legalizado, permitido pela lei, o aborto e não mais continuar como crime. Então, hoje nós vamos trazer para o nosso estudo, a nossa reflexão, a visão espírita sobre o aborto. Tem muita gente aí que tem falado, defendendo o aborto e se dizendo espírita. Quem é espírita de verdade não defende o aborto, meus irmãos. A pessoa pode se sentir, se dizer, mas não é. E nós veremos por quê. Inclusive, como nós falamos no mês de setembro sobre o suicídio, com base num livreto da FEB, Federação Espírita Brasileira, elaborado com vários textos, várias mensagens, comentários, perguntas de Kardec, constantes, presentes em O Livro dos Espíritos, mensagens de espíritos que desencarnaram em razão do suicídio, como tem uma parte de O Livro dos Médiuns, e outros mais. Hoje trazemos o livreto elaborado pela FEB sobre aborto. E não tem como, após a leitura desse livreto, e também todos nós que queremos ser, estamos nos esforçando, ou já somos espíritas de verdade, estudamos, lemos os livros da doutrina, não tem como um espírita verdadeiro, ou alguém que está se esforçando para ser um espírita verdadeiro, defender o aborto. Então aqui, logo na capa do livreto já tem: respeitemos a vida, aborto não. E na última capa, aborto, diga não e saiba o porquê. Então nós veremos aqui por que os espíritas de verdade não são a favor do aborto. Então, logo aqui no início, no prefácio do livreto, a FEB colocou assim: com base na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E aí, em seguida, a FEB escreveu o seguinte: caro leitor, em face do desenvolvimento da ciência, facilmente se comprova o início da vida humana desde o momento da concepção no ventre materno. E não somente
quando ocorre o nascimento, como afirmam muitos. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase da gravidez, uma vez que tal iniciativa impede que o espírito já ligado ao embrião renasça no corpo físico que lhe servirá como instrumento de progresso. O movimento espírita posiciona-se contrário aos projetos de revisão da legislação que visam a legalização do aborto em nosso país. Então está muito claro aqui, o movimento espírita, repetindo, posiciona-se contrário aos projetos de revisão da legislação, da lei, que visam, que tem por objetivo a legalização do aborto em nosso país. Então, a doutrina espírita, o movimento espírita, a FEB, todos que somos espíritas, temos que ser contrários ao aborto. Ou então, não somos espíritas. E finalizo o prefácio. Nas páginas deste livreto, impresso pela Federação Espírita Brasileira, você encontrará a argumentação baseada nos postulados espíritas que defende o direito à vida. Participe também da campanha em defesa da vida. Oriente-se e diga não ao aborto. Então, para começar, quem está defendendo o aborto e se diz espírita está segundo as palavras da FEB, que termina o prefácio dizendo: oriente-se. É um desorientado quem defende o aborto e se diz espírita. É um desorientado, está precisando se orientar, ler, estudar. E aí começam algumas alegações ou argumentações ou justificativas. Mas é uma questão de saúde pública, né? É a justificativa mais usada. É uma questão de saúde pública. O que é uma questão de saúde pública? Nós veremos aqui, com base na leitura de alguns trechos desse livreto hoje, que saúde pública não é o que essas pessoas que dizem que o aborto é uma questão de saúde pública é. Não é isso. Nós veremos aqui, com base em livros, com base nas perguntas que constam de O Livro dos Espíritos, livros psicografados por Chico Xavier, o que é, na verdade, uma questão de saúde pública. E aí, ao final, nós saberemos se nós temos que ser contra ou a favor do aborto. Então, por exemplo, para começar, na Revista Espírita, de maio de 1863, na seção Algumas Refutações, Kardec relata, era uma seção em que opositores da doutrina se manifestavam, Kardec dava abertura para esses opositores se manifestarem, e depois ele trazia para essa sessão não somente a argumentação dos opositores, como a resposta que deveria ser dada a cada um desses opositores. Então, por exemplo, nessa revista de maio de 1863, Kardec diz assim: uma das oposições, feitas à doutrina espírita, ao espiritismo, era em relação à questão que era defendida pelos opositores de que o espiritismo fazia apologia, defendia o aborto, segundo esses opositores. Então Kardec diz no final dessa sessão
da Revista Espírita de maio de 1863. Que lhe opondes? Sempre a danação eterna, meio mal para os tempos que correm. Depois, a deformação de suas doutrinas. Vós o acusais, quer dizer, os opositores, vós os opositores, o acusais de pregar o aborto, o adultério e todos os crimes. A quem pensais impor isso? Certamente não é aos espíritas, diz Kardec. Aos que não o conhecem. Mas nesse número, muitos querem saber o que é essa, entre aspas, abominável doutrina. Leem e vendo que ela diz exatamente o contrário do que lhe atribuís, vos deixam para segui-la. Muitos opositores, meus irmãos, é sabido, né? Está nos relatos históricos da doutrina espírita. Muitas pessoas que se voltaram para o espiritismo para combatê-lo, ao estudá-lo, né? Ao estudar a doutrina, ao ler, participar de reuniões, acabaram se tornando espíritas. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. Aos que não o conhecem, é que se dirige essa mentira, mas nesse número muitos querem saber o que é essa abominável doutrina e leem e vendo que ela diz exatamente o contrário do que lhe atribuís, vos deixam, quer dizer, deixam de ser opositores para segui-la. E isto sem que ele vá procurá-lo. Então, o espiritismo não sai procurando ninguém. Geralmente são as pessoas que vêm procurar o espiritismo. Então, isso só nessa revista de maio de 1863. Então, Kardec dizendo, alguns opositores atribuem ao espiritismo, à doutrina, né, a apologia, a defesa, né, o apregoamento do aborto. Mas, na verdade, quando começam a estudar, quando começam a ler, quando começam a se inteirar do que é a doutrina, veem que o que ela faz é exatamente pregar o contrário. E aí acabam muitos deles se tornando espíritas. Em outra edição da Revista Espírita, também do ano de 1863, mas do mês de fevereiro, anterior, inclusive, né, a essa edição de maio, que nós acabamos de citar. Também na mesma sessão, né, de refutações, se fazemos estas citações, diz Kardec, é para mostrar a que argumentos estão reduzidos os adversários do espiritismo, para atacá-lo. Com efeito, é preciso estar muito carente de boas razões. Olha só, hein? Os opositores da doutrina precisam estar muito carentes de boas razões, segundo as palavras de Kardec, para recorrer a uma calúnia, como aqui representa o espiritismo, pregando a desunião da família, o adultério, o aborto, o comunismo, a derrubada da ordem social. Kardec aqui fala sobre vários pontos que são atribuídos, né, pelos opositores, ou eram. E a gente vê hoje ainda, né, pessoas dizendo que, como espíritas, são a favor do aborto, dizendo que o espiritismo é a favor do comunismo, né? Então, quer dizer, Kardec está dizendo que com todas as letras, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, está aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1863. É preciso estar muito carente de boas razões para recorrer a uma calúnia como a que representa o espiritismo, pregando a desunião da família, o adultério, o aborto, o comunismo, a derrubada da ordem social.
E aí ele continua: temos necessidade de refutar estas asserções? Não. Basta remeter ao estudo da doutrina. Quem estuda a doutrina, quem conhece a doutrina, não tem como afirmar uma coisa dessas. Das duas, uma. Ou não conhece, está demonstrando ignorância, desconhecimento, ou então tem, uma má-fé, uma desonestidade intelectual e está afirmando uma coisa que é contrária ao que a doutrina estabelece, defende, propaga. Então, tem necessidade de se refutar estas asserções? Não. Basta remeter ao estudo da doutrina, à leitura do que ela ensina, que é o que se faz em toda parte. Então, estude, leia, e aí me diga se a doutrina é a favor ou não do aborto, e aí me diga se a doutrina é a favor ou não do comunismo, Quem poderá crer, continua Kardec, que pregamos o comunismo depois das instruções dadas a respeito no discurso publicado em extenso no relatório de nossa viagem de 1862, que virou um livro, Viagem Espírita de 1862. Quem quiser acessar, está disponível. Livro Viagem Espírita de 1862. Está aqui Kardec confirmando. Se alguém ler esse livro, o discurso que ele colocou, um dos discursos, vai chegar à conclusão de que Espiritismo não defende comunismo, não defende aborto e nada disso que muitas vezes é dito por pessoas que se dizem espíritas, mas que não são. Outra edição, Revista Espírita, de junho de 1863 também. Olha que o ano de 1863 foi um ano voltado para o esclarecimento dos espíritas, dos novos adeptos, dos que se interessaram pelo espiritismo. Então, mais uma vez aqui, agora em junho de 1863, Kardec está aqui a dizer: é com esse sistema que certos críticos esperam mudar as tendências do espiritismo e fazer crer que ele preconiza o aborto, o adultério, o suicídio, quando ele demonstra peremptoriamente a sua criminalidade e as funestas consequências para o futuro. Então, só por essa leitura introdutória aqui, de 3 edições da Revista Espírita no ano de 1863, está com todas as letras dito por Allan Kardec. O Espiritismo não defende, não preconiza, não faz apologia do aborto, nem comunismo, suicídio, o desfazimento da família, a desordem social, nada disso, meus irmãos. Nada disso. Então, agora, vindo para o livreto da FEB, vamos começar com algumas perguntas que estão em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nulificada, nula, nulificada, e que ele terá de recomeçar. Então, o espírito que estava em vias de, ou em processo reencarnatório,
né, sofrendo um abortamento, ele está numa existência que foi anulada, digamos assim, nulificada, tornou-se nula e terá de recomeçar. Questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Pergunta muito clara. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime, resposta, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede, né, por esse crime, porque com esse crime impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, quer dizer, nós, uma vez aqui, encarnados, se nós praticamos, né, quem está na condição de mulher ou quem está na condição de homem, incentivamos, né, sugerimos, exigimos que seja praticado o aborto, nós estamos incorrendo num crime, porque nós estaremos transgredindo as leis de Deus e impedindo que aquele espírito que estava prestes a nascer, a encarnar, tivesse, né, todo o seu processo de aperfeiçoamento, de evolução, de melhoramento interrompido, né, anulado, como foi respondido na questão anterior. E aí teremos que responder por esse crime, né? Então, questão 359. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? No caso, né, de o aborto que, se não for praticado, ambos estão correndo risco. Tanto o bebê que está prestes a nascer, como a mãe. E aí, não sendo possível salvar ambos, somente nesta hipótese, preferível se sacrifique o ser que ainda não nasceu, que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Somente nesse. Por quê? Porque a mulher pode engravidar de novo. E muitas vezes, inclusive, né? Agora, fazer o contrário, né, não se sabe no momento ali se ambos conseguiriam sobreviver ou se ambos morreriam, desencarnariam. Então, somente nesse caso, segundo os espíritos, é que seria preferível. Não assim, não, pode fazer, tranquilo, tá tudo certo, tá tudo autorizado, é isso mesmo, tal. Não, porque a gente sabe que a gente usa muita desculpa, né? Tem profissional que atesta de maneira mentirosa, né? O atestado médico falso, e aí laudo médico e tal. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com essa resposta da questão 359 para não cair em interpretações equivocadas, né? E aí, então, agora vem alguns textos que nós vamos ler, alguns de espíritos como, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, José Guedes, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, o primeiro aqui, aborto. É um capítulo do livro Vida e Sexo, capítulo 17, e de autoria de Emmanuel.
aborto. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência da alma, da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe, aqui no nosso mundo, pela conjunção, pela relação sexual que dá origem, muitas vezes, ao embrião, homem e mulher, com os seus gametas, permitem a perpetuação da humanidade e a sobrevivência humana quanto à forma física, corpo de carne. Fácil entender, continua Emmanuel, que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, diz Emmanuel, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre. Então, meus irmãos, olhem o que Emmanuel está a nos dizer. Nós homens, nós mulheres, nós, marido e mulher, na maioria das vezes, habitualmente, mas nem sempre, mas habitualmente, somos os que planificam, os que projetam, os que idealizam a formação da família antes do renascimento. Então, no plano espiritual, a gente faz várias promessas. Eu quero me casar com fulano, ou eu quero me casar com fulana e tal. Nós vamos ter 2, 3, 4, Sabe-se lá qual o número de filhos e tal. Tá tudo organizado. É o fulano lá, a Beltrana, que vai ser minha filha, meu filho e tal. Tá ok. A espiritualidade autoriza, concorda. E aí a gente chega aqui e faz o quê? Vejamos o que Emmanuel está a dizer. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então a gente faz o projeto todo lá, a espiritualidade, tá ok. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos. Nós assumimos compromissos, meus irmãos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos
prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje. E isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Emmanuel que está a dizer. À custa de nossas promessas, fazem-se hoje inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Então, muito do que se usa como argumentação, como justificativa, né, para defender o aborto, é que nós vamos evitar que essa criança, né, esse ser, essa pessoa, tenha uma vida difícil, uma vida de sofrimento, uma vida de misérias. Meus irmãos, para começar, quem somos nós? Nós somos Deus? Nós somos divindades? Nós somos os espíritos encarregados de projetar, de fazer as contas, a matemática divina, aplicar a lei de justiça de Deus, cujo um dos braços é a lei de causa e efeito? Somos nós que fazemos isso? Ou é o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, o juiz? Ou é o próprio Cristo? Ou são os anjos? Somos nós que decidimos quem tem que sofrer, quem não tem? Né? E os projetos reencarnatórios, e a lei de causa e efeito, e a lei de justiça de Deus. Então, quer dizer, a gente reencarna e a gente chega aqui e a gente passa a decidir contrariamente à lei de Deus? Contrariamente aos planos de Deus? É isso mesmo? Então, é para evitar uma vida de sofrimento, de misérias e tal. Então, Emmanuel está a dizer aqui, fazem-se hoje inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco. Então, vai ser sofrimento muito maior para todo mundo. Para nós que praticamos, que incentivamos, que exigimos, e para esses espíritos que tiveram suas reencarnações frustradas por causa da nossa soberba, por causa do nosso egoísmo, por causa, numa palavra, da nossa ignorância. Admitimos, continua Emmanuel, seja suficiente breve meditação. Basta uma breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias, doenças. Por isso que eu escolhi esse tema para hoje, no mês de outubro, outubro rosa. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias, de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Ué, não é uma questão de saúde pública? Se isso acarreta, se o aborto acarreta consequências como moléstias, doenças, saúde pública, loucura, obsessão, crime,
ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões, é uma questão de saúde pública que é muito maior do que a que se apresenta pelos defensores do aborto. É uma questão de saúde pública que pode durar mais de uma encarnação, pode durar várias encarnações. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 17. Aborto delituoso. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, páginas 17 e 18 da 17ª edição. Aborto delituoso. Comovemo-nos habitualmente diante de grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios, assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Agora, André Luiz. Doloroso crime. E o aborto provocado, assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir, seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que o promove ou que venha a cohonestar, quer dizer, concordar, com semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer as alterações deprimentes. Agora, meus irmãos, André Luiz, que nós sabemos que foi médico aqui quando encarnado, está a dizer no livro Ação e Reação, capítulo 15, intitulado Doloroso Crime, quais doenças podem surgir por causa do aborto. Não sou eu que estou dizendo isso, é André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
a mulher que o promove ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam. Agora ele vai citar quais enfermidades por causa do aborto: metrite, vaginismo, metralgia, enfarte uterino, tumoração cancerosa, câncer. Flagelos esses, com os quais muita vez desencarna. Então, na mesma encarnação em que a mulher pratica o aborto, muitas vezes acontece metrite, vaginismo, metralgia, infarte uterino, tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz. Por quê? Pela incessante recapitulação mental do ato abominável através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E aí, ainda pergunta Hilário, e como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa de cerâmica, na mesa da cerâmica, o oleiro, né? A pessoa, o profissional que trabalha na olaria, né? Com argila, cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, se a matriz estiver mutilada ou deformada. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. Ele fez uma metáfora aqui, né? Uma argila ruim, né? Uma cerâmica ruim, não vai ser utilizada para um vaso, né? De primeira categoria, né? De primeira classe, como ele diz aqui. Mas vai ser utilizada, né? Não vai ser desprezada, vai ser utilizada para experimentos de segunda e terceira classe. E continua: a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justo. Então, quer dizer, mais uma vez, sofrimento. É para evitar uma vida de sofrimento, de miséria. Então, se isso tudo que está sendo retratado aqui por espíritos superiores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de respostas dos espíritos superiores dadas às perguntas de Allan Kardec em um livro dos espíritos, se isso tudo aqui, esses quadros, essas circunstâncias, não são de sofrimento, de miséria, de saúde pública, eu não sei mais, então, né, o que dizer, porque quem está a dizer não sou eu, é André Luiz, Emmanuel, Allan Kardec. Gestação frustrada, também de André Luiz. Não, esse eu vou pular, embora seja pequeno. Filho que não nasceu, de José Guedes, no livro Antologia dos Imortais. Filho que não nasceu. Fui trazido ao teu colo e sussurro baixinho: mãe, eu serei na carne o sonho do teu sonho.
Depois, em prece ardente, em ti meus olhos ponho. Pássaro fatigado ante a úsnea do ninho. Abraço-te, és comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que num caos medonho, expulsa-me a veneno e bruto me empeçonho. Serpe oculta a ferir-te, em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando, em formoso salão onde o prazer fulgura. Passo o tempo, hoje volto, é o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer triste e tarde. Sombra que foi mulher, enjaulada à loucura. José Guedes, do Antologia dos Imortais, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Agora, mais uma de André Luiz, Aborto Criminoso, no livro Evolução em Dois Mundos. Capítulo 14. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório, o pagamento, que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio, com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Olha aí, a legislação divina não é uma legislação cruel, dura, Ela é uma legislação compassiva. Lei de justiça, de amor e de misericórdia. É a lei de Deus. Mas não deixa com que o infrator, o criminoso, fique impune, como às vezes e muitas vezes acontece na nossa legislação mundana. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna. Então já começa por aí. Nem sempre fica limitada a uma reencarnação. E não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Quer dizer, olha aí, André Luiz está dizendo isso, meu irmão. Não se restringe a uma encarnação. Então não é uma questão de saúde pública só nessa encarnação. É uma questão de saúde pública que vai durar 1, 2, 3, 4, 5, sabe-se lá quantas reencarnações. Que conhecemos na encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua que não que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução de sofrimento. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que nos afinem a faixa de culpa com os quais,
perante a justiça eterna. Os nossos débitos jazem associados. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra. Olha aí, termina uma encarnação tranquila, não aconteceu nada, né, como consequência legal, levando-se em conta a lei de Deus, né? Tá tudo ok, aparentemente e tal. Sob, né, seguindo-se de outra romagem terrena, outra reencarnação, em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutescerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso, olha aí a questão do remorso, se lhes entranhe no ser a afeição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e, por vezes, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. Então, quer dizer, a mulher, por causa de remorso, né, e pelas consequências da lei de causa e efeito, em razão do ato praticado, já vai ter, né, alguns desdobramentos desse ato, né, do abortamento, e também por causa da influência desses espíritos que não conseguiram reencarnar, né, com desespero, como está aqui, angústia, muitas vezes revolta e desejo de vingança. Então, olha que complicação, né, que nós acarretamos para nós mesmos e para os nossos próximos, né? Que muitas vezes são espíritos ligados, na maioria das vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes, são espíritos ligados a nós. Então, apenas para terminar, meus irmãos, agora um texto do irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, Seara de Ódio. Não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão da maternidade para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento. Mãe, deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos, dá-me a bênção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar-nos-emos, dá-me arrimo, dar-te-ei alegria, serei o rebento de teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Não me abandones, expulsar-te-ei. Piedade, mãe, não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração?
Que importa o passado? Vejo em ti tão somente um intruso, cuja presença não pedi. Esqueces-te, mãe, de que Deus nos reúne? Não me cerres a porta. Sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. Compadece-te de mim. Não posso. Sou mocidade e prazer. És perturbação e obstáculo. Ajuda-me. Auxiliar-te seria cortar em mim, em minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. Mãe, ampara-me. Procura o serviço de minha restauração. Dia a dia renovava-se o diálogo, sem palavras, até que quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração: toma a sombra de onde vens, morre, morre. Mãe, mãe, não me mates, protege-me, deixa-me viver. Nunca. Socorre-me. Não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta. E no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira de crueldade atraíra a seara de ódio, e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se sombrios e inquietantes para os dois, até que um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram, enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único, sustentando duas cabeças. Irmão X, no livro Contos e Apólogos. Isso é uma questão de saúde pública ou não é? Ultrapassando várias encarnações. Então, meus irmãos, como disse a FEB, né? Orientemo-nos. Orientemos. E esta imagem aqui para terminar. O que seria de nós? Olha aqui, meus irmãos. Uma gravidez não planejada pela mãe foi a nossa salvação. Olha aí. Maria, antes de se casar com José, uma menina, uma jovenzinha, foi comunicada de que seria a mãe do nosso Salvador e não fugiu, não cometeu o crime, né? E não frustrou os planos de Deus, porque se ela tivesse optado, né, por um abortamento, Jesus não teria nascido. Então, pensemos nisso, meus irmãos. Coloquemos a nossa cabeça no lugar, né? Orientemos-nos e sejamos cristãos. Sejamos espíritas de verdade. Não tem como ser cristão ou ser espírita defendendo o aborto. Então, que Deus abençoe todas as mulheres,
proteja dessas consequências, né, dessas doenças que muitas vezes acometem, e que elas cumpram com essa missão maravilhosa, sublime, que é a maternidade, e da qual todos nós dependemos para reencarnarmos, para nascermos, para crescermos e progredirmos. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, que Ele permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Um final de sábado de paz para todos, um domingo de paz e uma semana produtiva de muita instrução, leitura, aprendizado, muita reflexão, para que nós não desviemos para caminhos, para estradas marginais. Muito obrigado a todos e uma boa noite.